Praticamente vai ser o último culto formal aqui desse ano, né? Porque semana que vem vai ser voltado para o Natal, depois do dia 21 vai ser um dia mais festivo, com uma dinâmica um pouquinho diferente lá na chácara. E eu quero já te incomodar para nós edificarmos juntos 2026. Confiança e unidade. Quero te convidar você a já começar a fazer esse balanço. Final do ano a gente começa a fazer um balanço do ano. Muitas vezes a gente fica feliz com alguns frutos, mas muitas vezes a gente também fica triste, a gente fica ressentido, a gente fica com dúvidas de algumas coisas, né? E eu quero te convidar para, nesse momento de avaliação, nesse momento de você olhar para dentro de você, para que seja um tempo de avaliação, que seja um tempo de reparo, mas acima de tudo, que seja um tempo de você e eu relembrarmos a visão, relembrarmos quem Deus é e o porquê que Ele te chamou para estar aqui nessa noite. Amém, queridos? E eu quero te convidar para que ao longo desses próximos 23 dias desse ano, você comece a ver aquilo que ficou pela metade, áreas que precisam ser reconstruídas, áreas que talvez que precisam de um ajuste do Senhor. E eu sinto muito forte o Senhor falando nessa noite, o que você tem edificado? O que você tem edificado? E quando eu falo isso, não é apenas sobre 2025, mas eu falo sobre toda a sua vida, o que você tem edificado, quais têm sido as suas escolhas, quais têm sido as suas prioridades, qual tem sido a cultura da tua casa, aquilo que você tem cultivado, a tua forma de pensar, a tua forma de agir. E eu quero te convidar a abrir a tua palavra lá em Gênesis 11, dos versículos 1 a 9. Fala sobre uma edificação, a Torre de Babel, e esse texto não é sobre um prédio, mas fala sobre um coração orgulhoso que escolheu construir-se em Deus. Gênesis 11, do 1 ao 9, fala assim: em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente e encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. E os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. E disseram: venham, vamos construir uma cidade cujo topo chega até os céus, e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens haviam construído. E o Senhor disse: eis que o povo é um, todos têm apenas uma língua, e isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que não se entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali, pela planície da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Vamos orar? Jesus, obrigado por essa noite que o Senhor já falou tanto aos nossos corações. Mas nós oramos e pedimos que o nosso coração seja aberto e que nós consigamos ouvir e obedecer a Tua voz. Jesus, obrigado, Pai, porque a Tua palavra, toda vez que nós abrimos, o Senhor nos fala, e o Senhor fala de novo, Senhor.
Pai, à noite nós oramos que o nosso coração seja uma terra fértil, Senhor, regada pelo Teu Espírito Santo e plantada a semente, ó Pai, de graça e de favor sobre nossos corações e sobre nossas mentes, que sejamos obedientes à Tua voz, ó Pai, e que consigamos entender e reter e que o fruto permaneça, Senhor, e que ele multiplique mais e mais. Oramos e agradecemos por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Só para você entender o contexto histórico, a palavra Babel significa confusão pela mistura. Se você for olhar o radical no grego, ele vai depois derivar também a palavra de Babilônia, porque provavelmente foi naquela mesma região de Babel que depois foi instaurada o reino babilônico. Então você vê uma mistura que trouxe confusão, não apenas em Gênesis 11, mas depois sobre Babilônia, que é uma prefiguração daquilo que o mundo traz sobre a igreja, que é justamente uma confusão por meio de misturas, dá algo que é acrescentado, né? Uma heresia nada mais é do que a palavra de Deus com algo humano que é acrescentado. Então é por isso que nós precisamos ter cuidado para que nós sejamos experientes na palavra de Deus, para que nós consigamos reter e sempre procurar no Senhor. E é interessante que a Torre de Babel acontece logo após um dos fatos mais históricos que nós temos, que foi o dilúvio. E é interessante que em Gênesis 9, 11 e 12, Deus deu uma promessa e uma direção clara e fala assim: estabeleço a minha aliança com vocês, nunca mais os seres vivos serão destruídos pela água de um dilúvio, nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus disse: esse é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vocês, entre todos os seres vivos, que estão com vocês e para todas as futuras gerações. E ali fala sobre o arco da aliança. Então toda vez que após a chuva você olha para os céus e você vê aquele lindo arco que é da aliança do Senhor, você tem a plena convicção que Deus um dia falou e Ele irá cumprir. Isso acontece em Gênesis 9, em Gênesis 11, quer dizer, pouco tempo após, o povo estava misturado, o povo estava com dúvidas, com medo. Mas e se Deus não cumprir? E se Deus falhar? E se vier outro dilúvio? Vocês entendem que Babel começa porque houve uma mistura, ou algo entrou na palavra de Deus, algo entrou nos lares, e algo começou a ser fermentado em seus corações. Então o medo, a falta de confiança gerou dúvidas nos seus corações, e eles decidiram: vamos nos garantir, nós não precisamos de Deus. Então Babel não fala apenas sobre uma edificação física, mas fala sobre uma autoconfiança, sobre um coração enganoso, de autossuficiência, de controle, de rebelião, de uma construção sem direção divina. E é fácil nós falarmos sobre Babel, mas quantas vezes nós estamos sendo exatamente iguais a eles, confiando na nossa força, na força do nosso braço. Sabe, meu querido, toda confusão começa quando nós deixamos de confiar na aliança de Deus. Tudo começa quando você e eu começamos a duvidar, quando algo começa a ser misturado sobre os nossos corações, quando algo além da palavra começa a governar seu coração e sua mente, onde nós esquecemos de todas as alianças que um dia Deus fez por você e por mim. E especialmente quando nós esquecemos da aliança que um dia Ele enviou Jesus para morrer na cruz por amor a você e por amor a mim. E é esse o lugar que nos une, esse propósito, essa aliança não foi apenas com Noé, com Abraão, com Moisés, mas foi com você e foi comigo, povos que não teríamos direito de ter uma aliança, e Jesus nos deu a verdadeira e uma nova aliança. Ele nos mostrou um novo caminho de volta ao coração do Pai. Então, se o teu coração hoje está confuso, se o teu coração está amargurado, é tempo de você voltar
voltar a acreditar em Deus. É tempo de você restaurar uma aliança com Deus e com a casa de Deus. É tempo de você parar de construir coisas com a tua força do teu braço e voltar a dobrar os teus joelhos e falar: Deus, fala comigo, fala de novo comigo, move o meu coração para a tua presença. Como nós cantamos essa noite, é um lugar onde nós seremos satisfeitos, que é na presença de Deus, é no banquete da presença de Deus, e lá toda a confusão cairá, lá toda a mentira cairá, lá todo orgulho cairá, e a voz do Senhor será mais forte sobre a tua vida, sobre a tua família e sobre o teu destino, amém? É esse o lugar que nós precisamos almejar, esse lugar que nós precisamos estar. As emoções foram misturadas e roubaram o lugar da certeza que Deus cuida, e roubaram o lugar da presença de Deus. Quais decisões você já tomou por ter medo, por ter quebrado uma aliança? Quais péssimas decisões você já fez isso? E eu não estou aqui para te julgar, mas eu quero te mostrar que existe um caminho de volta para a presença do Pai. E esse lugar é um lugar de fé na presença de Deus. Hoje o Senhor te chama para refletir, e hoje Deus te chama para que toda dúvida seja colocada no altar da presença do Senhor. E a primeira coisa que precisa ser edificada é o nosso coração. Antes de falar sobre uma torre, antes de falar sobre uma construção humana, o Senhor nos disse lá, Jesus nos disse em Mateus 7, do 24 ao 25, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela... o quê? Não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha que é Jesus. Meu querido, nessa noite, Jesus está chamando você para você escolher se você quer edificar 2026 nas areias das tuas emoções ou na rocha da palavra de Deus. Porque os rios vão transbordar, porque situações de oposição virão, situações de confronto virão, e é nesse lugar que você vai escolher se você estará firmado ou não na presença de Deus. Deus não quer apenas corrigir aquilo que não deu certo. Eu não penso em Deus como alguém que fica fazendo remendos, mas quando eu vi essa figura me chamou muita atenção, que não tem apenas um belo, um pedreiro ali, mas tem uma linha de prumo. E eu creio que o Senhor está nos chamando hoje não apenas para edificar algo, mas para que haja alinhamento, para que haja direção, e esse lugar é a presença de Deus. No início desse ano, em janeiro desse ano, eu ministrei 4 ou 5 palavras, eu não lembro exatamente, sobre raízes, sobre fundamentos. E nesse final do ano eu quero te convidar a você olhar de novo o que você tem edificado, se é um lugar de confiança, se é um lugar de unidade. Sabe, meu querido, em nome de Jesus, que ainda esse ano, mas sobre 2026, que você não construa sobre as suas emoções, sobre o imediatismo, sobre o teu orgulho, ou sobre a vontade de impressionar pessoas, mas que você possa escolher colocar o teu coração na presença de Deus, e com gratidão exaltar a Jesus, com gratidão realinhar o teu coração com esse lugar de obediência. Semana passada nós tivemos um culto maravilhoso, amém? De ação de graças, onde nós pudemos reconhecer irmãos e irmãs que serviram, que amam esse lugar, que tem iluminado lares, e é esse lugar com gratidão, com ação de graças, que nós queremos reconhecer tudo aquilo que Deus fez, mas principalmente apontar para tudo que Deus irá fazer. E quais decisões você tomou sem buscar ao Senhor? Hoje é dia de você mudar em nome de Jesus. E declare a partir de hoje, não espere dia 1º de janeiro, amém?
declara: a partir de hoje a minha casa volta a ser edificada na rocha que é Jesus. A partir de hoje o meu coração volta para esse lugar. E é interessante que lá o versículo 1 fala assim: em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Então nós entendemos que a linguagem é a base para uma boa comunicação, é a base para uma edificação segura e sólida. Hoje os nossos kids estão ali, nosso anexo, né, que a gente chama de anexo Moto-A, né? Nosso anexo Siloé ali. E por quê? Porque elas fazem barulho? Porque elas ficarem aqui, elas impedem o culto? Não. Porque como igreja nós entendemos que nós precisamos ter uma linguagem apropriada para essas crianças e poder servir essas crianças com amor, com graça, e por isso que precisa ser falado a linguagem deles, e vai ser com meio de cores, vai ser com meio de festa, vai ser por meio de barulho, e glória a Deus, nós somos uma igreja de gerações, amém, queridos? Então nós entendemos que precisa ser adaptada uma linguagem para que eles sejam pastoreados e amados, assim como você está aqui, assim como acontece as células. Então nós entendemos que uma linguagem apenas nos dá unidade, acordo, direção, clareza de fazer. Então nós entendemos que ali em Gênesis 11 não havia falta de unidade, mas havia uma motivação errada. A unidade, ela vai abrir portas, mas é a motivação que define o teu destino. Quantos projetos são tão incríveis, com pessoas tão unidas, para fazerem algo que não agrada o coração de Deus? Sim ou não? Quantas pessoas você vê em redes sociais, nos jornais e andando por aí, que estão totalmente engajadas de coração e alma, mas você fala assim: mas isso não está alinhado com a palavra de Deus. E que seja um desafio para nós como igreja, esse é o meu desafio como pastor dessa casa, que a nossa unidade nos mova com uma direção correta, que é agradar o coração do Senhor, que é fazer com que o nome de Jesus seja honrado e glorificado, que o nome de Siloé caia, mas que o nome de Cristo prevaleça de geração em geração, amém, queridos? Um dia essa igreja irá passar, um dia o pastor Rude, eu e os demais pastores que virão depois de nós irão passar e ninguém irá lembrar, mas o nome de Jesus precisa ser honrado e glorificado sobre teus filhos, sobre teus netos e sobre todas as gerações, amém? Porque nós escolhemos edificar uma casa, não é para nós, não é para o nosso ego, não é para o nosso nome, mas é para o nome de Jesus. E é esse lugar, com a motivação errada, eles construíram. E nessa noite o Senhor te chama para olhar para a tua motivação, o que tem motivado o teu coração. E Efésios 4 nos fala assim: fazei tudo para perseverar na unidade do Espírito e no vínculo da paz. Há somente um corpo, um só Espírito, como também uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Então é nesse dia que nós realinhamos a nosso coração, nós realinhamos a nossa mente, nós realinhamos as intenções do nosso coração e nos posicionamos para que nós tenhamos a mesma visão, a mesma linguagem espiritual, o mesmo propósito, a mesma direção e a mesma motivação. Unidade não é estarmos todos apenas no mesmo lugar, que você pode estar aqui, mas com o teu coração longe, pensando nos problemas de amanhã ou qualquer outra situação. Mas eu quero te convidar a entender que a verdadeira unidade é permanecer, não apenas no mesmo lugar, mas é andar na mesma direção e na mesma visão. 1 Coríntios 1, de 9 a 10 fala: fiel é o Senhor, pelo qual vocês foram chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço que todos estejam de acordo naquilo que falam e não hajam divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito.
Constantemente Deus nos lembra qual é o propósito pelo qual nós nascemos, fomos criados, é estar na casa do Senhor. E aí eu preciso te fazer uma pergunta: qual tem sido a tua linguagem fora daqui da igreja? Qual tem sido a tua linguagem no teu trabalho? O teu patrão, os teus colegas de trabalho, os teus empregados, as pessoas que trabalham com você, veem que a tua linguagem está alinhada com os céus? Ou elas veem algo que é diferente? Meu irmão, minha irmã, está na hora de nós sermos inteiros, íntegros, seja dentro da igreja ou fora da igreja. Que haja temor sobre o teu coração, antes de você falar, antes de você pensar, antes de você tomar novas decisões. Coloque o teu coração, na balança da presença de Deus. E é esse lugar que vai te trazer prumo, esse lugar que vai te trazer alinhamento, e esse lugar que vai trazer convencimento. Se você precisa mudar e como precisa de mudar. Sabe, meus queridos, se nós tivermos uma unidade certa e a motivação correta, nada poderá parar a igreja do Senhor. Nada poderá parar os sonhos, os planos que Deus tem sobre a nossa cidade e sobre a nação. O ano que vem é um ano extremamente importante, é um ano de eleições, onde novos governantes vão entrar nas esferas federais e estaduais. É um tempo de nós orarmos, é um tempo de nós proclamarmos que o Senhor coloque homens e mulheres que amam a presença do Senhor, amém? Que tenham uma motivação correta, que estejam lá para servir a sociedade. E é tempo de nós orarmos, queridos. É tempo de nós crermos nisso e é tempo de nós nos posicionarmos como cidadãos nesse país, amém, queridos? É entender as motivações corretas. Terceira verdade, a perseverança. Versículo 3, e disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem, e os tijolos lhes servirão de pedra, e o betume de argamassa. Então nós vimos pessoas extremamente motivadas, extremamente engajadas e que agora tinham os recursos específicos para fazer a obra. Sabe, meus queridos, algo que nós temos visto, vai fazer 4 anos que nós estamos nesse espaço. E como a pastora Carla falou, um dia Deus falou ao meu coração que estava na hora de nós irmos para um outro lugar. E é muito interessante, talvez você não saiba disso, talvez você está há menos tempo. Foi muito interessante que logo após a pandemia, o Senhor começou a falar muito para mim sobre banheiro de cadeirante. Foi algo muito interessante, algo que hoje nós entendemos, porque nós estamos nessa realidade, mas muito antes de engravidar do Eduardo, e nós falávamos assim: olha, não tem como a gente ser igreja e não ter um banheiro para cadeirante, porque muitas vezes chega um idoso, muitas vezes chega alguém, muitas vezes chega um cadeirante, pode ser alguém que fez cirurgia, e banheiro não é luxo, né? Banheiro é necessidade, e a gente tentou ver meios e não havia possibilidade de fazer um banheiro de cadeirante no prédio que nós estávamos. E daí Deus falou comigo assim: ó, está na hora de vocês começarem a procurar um outro lugar. E foi algo que Deus começou a falar de uma forma muito contundente. A gente tinha passado por uma experiência ruim de um projeto que Deus tinha falado, pelo menos a gente entendeu que era a hora, e depois de 6, 7 anos a gente entende que talvez não era a hora do Senhor, e a gente colocou os pés pelas mãos, enfim. E o Senhor nos falou muito claro: comece a procurar um outro local. E um irmão da igreja falou assim: ó, pastor, está construindo um barracão do lado do meu serviço. Eu falei assim: mas impossível, a gente não tem recursos, a gente estava saindo da pandemia, foi um tempo muito difícil para nós financeiramente falando, né? Para nós, que eu digo sociedade, não como igreja, amém, queridos? É um tempo onde nós entendemos, né, que uma realidade, e o Senhor nos falou muito claro: vá para esse lugar. E as coisas foram alinhando, foram andando, e eu lembro que o barracão ainda não tinha, era só um barracão mesmo, não tinha nada ainda pronto, e a primeira coisa que eu entrei tinha apenas essa parte entrando, onde é o banheiro masculino, eles estão terminando de fazer. Eu falei: como que é a disposição do barracão? Ó, é só esse barracão, mais nada, e aqui tem um banheiro normal e um banheiro para cadeirante. O quê? Não, aqui tem um banheiro normal e um banheiro para cadeirante. Eu falei assim: olha, para a nossa capacidade, a gente talvez precisaria ter mais um outro banheiro. Eu falei assim: olha, vamos conversar, eu dou mão de obra, vocês dão os materiais, a gente constrói mais um banheiro normal, mais um para cadeirante, e pode ser assim, para vocês poderem entrar. E assim nós entramos, debaixo de muita graça,
debaixo de muito favor de Deus. Eu lembro, os primeiros cultos aqui foram cultos que eu, que sou calorento, queria, se eu pudesse ficar aí lá fora, porque lá fora estava menos quente do que aqui. Eu acho que tinha a minha impressão que estava em 60 graus o grau de temperatura, os aparelhos de som ainda não estavam adequados, era um barulho, era desafinado, mas tinha tanta presença de Deus. E é isso que eu quero te encorajar, queridos. Muitas vezes a gente está tão preocupado com estruturas, muitas vezes a gente está tão preocupado em fazer uma obra bonita, muitas vezes nós estamos tão preocupados com o que os outros vão dizer, o que os outros vão dizer de vocês saírem de um prédio lindo e ir para um barracão, o que os outros vão dizer de vocês entregarem esse prédio e ficar apenas com outro na época da pandemia para servir as pessoas em cestas básicas, ao invés de pagar por uma estrutura. Meus queridos, eu sinto muito forte que hoje o Senhor quer restabelecer alguns limites, restabelecer algumas raízes e entender que aquilo que Gálatas nos diz, e não cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façam bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então nós perseveramos mesmo quando dói, nós perseveramos mesmo quando está contrário, nós perseveramos mesmo quando está calor, nós perseveramos mesmo quando estamos cansados exteriormente, nós perseveramos mesmo quando somos corrigidos e direcionados por Deus, porque nós entendemos que quem governa as nossas vidas, quem governa essa igreja, chama-se Senhor Jesus Cristo, e a Ele toda a glória, a Ele toda a honra e todo o domínio de geração em geração. É esse lugar onde nós colocamos nossos sonhos, que muitas vezes não vai se cumprir, e está tudo bem, e nós falamos: Jesus, eu confio em Ti. Eu confio que o Senhor está nos direcionando para o lugar certo. E é esse lugar, você, homem, mulher de Deus, começa a declarar sobre a tua família: eu sei que o Senhor está no controle. Então todo medo caia por terra, toda luta caia por terra, toda mentira caia por terra, toda mistura caia por terra, e só reine a palavra de Deus, e só governa sobre mim é o Espírito Santo de Deus. E para nós podermos encerrar, eu tinha muito mais coisa para falar, mas hoje parece que o dia está indo mais rápido. 2 Crônicas 20:20 fala assim: na manhã seguinte levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao sair, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus e vocês serão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Perseverar não é ficar insistindo sozinho na sua ambição. Perseverar é você voltar o teu coração para Cristo. Josafá não tinha exército, Josafá não tinha uma estrutura militar, Josafá não tinha uma estratégia humana, ele tinha ao Senhor, e somente ao Senhor eles tiveram vitória. E se você for olhar 2 Crônicas, vai falar, é o cântico do Senhor de vitória, e eu creio que nesse dia o Senhor está nos chamando para declarar: tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas e vocês terão vitória. Eu creio que é nesse dia, onde tantas confusões tentam entrar sobre os nossos lares, que nós nos posicionamos na presença de Deus. Nós abrimos mão de instruções humanas, nós abrimos mão de estratégias humanas, e nós declaramos: Senhor, eu confio em Ti. Eu confio na Tua palavra, eu confio nos líderes e nos pastores dessa casa, e eu estarei seguro. E é esse lugar, meus queridos, que nós vamos edificando, quando nós reconhecemos, principalmente, que precisamos uns dos outros. Romanos 12, de 6 a 8, fala assim: temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada.
Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é o ministério, que dediquemos ao ministério. Os que ensinam, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, faça com generosidade. E o que preside com zelo, o que exerce misericórdia, faça com alegria. Então nós vemos que, assim como Babel foi construída porque tinham pessoas talentosas em várias áreas, a igreja será edificada quando eu e você pararmos de julgar o outro, pararmos de ficar apenas uma plateia apontando os erros, e nós estivermos num lugar onde eu olho para o meu irmão que é diferente de mim, glória a Deus que eles são diferentes de mim, mas eu olho as qualidades dele e eu aprendo, e eu vejo as vulnerabilidades dele e eu ajudo, e nós vamos fazendo uma edificação, onde aquilo que nos une é o Espírito Santo de Deus, onde você e eu somos tijolos de uma mesma construção espiritual, e quem nos une é o amor, amém? Quem nos une é a esperança e a certeza que nós temos em Cristo, e é esse Espírito Santo que nos traz amor, generosidade, paz, direção, que vai nos unindo com um propósito. Então, na igreja não é uma torre de uma estrutura física, mas ela é feita para abençoar vidas. Então eu não critico quem faz diferente de mim, mas eu ajudo, eu impulsiono, eu amo quem é diferente de mim, e eu preparo um ambiente para que ele possa crescer. Nem sempre as pessoas vão fazer igual a você, talvez elas façam apenas diferente de você, e muitas vezes elas vão fazer até melhor do que você, mas nós precisamos permitir, nós precisamos ser generosos. O pessoal do louvor já pode vir, por gentileza. Queridos, nessa igreja nós cultivamos graça, honra, paciência e encorajamento, porque cada pessoa carrega em si um dom único que veio do Senhor para abençoar e completar o outro. E é nesse lugar que eu começo a ver, ainda não coloca isso no final para mim, isso para mim. Eu quero ler um último texto, está lá em 1 Pedro 5, 6 a 7. Porque nós entendemos que essa igreja é erguida e edificada para honrar apenas o nome de Jesus. E em 1 Pedro 5, 6 e 7 fala assim: portanto, nos humilhemos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lance sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Você notou que no início de Gênesis 11, eles começaram, a Babel começou porque havia medo e havia falta de confiança. Hoje talvez o medo se transformou já em apatia, talvez o medo se transformou em fuga, ou talvez o medo se transformou em algo chamado ansiedade. Eu não estou falando da ansiedade que é uma doença crônica que precisa de tratamento, amém, queridos? Que você que sofre de ansiedade, você precisa procurar tratamento, e existe um lugar na presença de Deus para te ajudar nesse lugar, mas também existem pessoas especialistas que vão cuidar disso. Eu estou falando sobre aquilo que muitas vezes nos coloca nesse lugar, e como alguém que trabalha nessa área, posso dizer que os estudos mais recentes falam que apenas 2%, de 2 a 5%, de toda ansiedade, de todas as crises de ansiedade, realmente tem uma causa genética. Os outros 98 a 95% são causas normais que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida, são pressões que nós vamos entendendo, onde nós vamos pegando um peso maior do que o nosso, onde nós vamos pegando problemas que não são nossos, onde nós tentamos acelerar aquilo que Deus ainda não liberou, onde nós tentamos provar para o outro aquilo que nós somos diferentes, e quando nós tentamos controlar tudo do nosso jeito. E é interessante que em Gênesis 11, Deus fala muito claro que foi o medo que fez eles pararem de confiar. E aqui em 1 Pedro fala: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você.
Então nessa noite o meu convite é você voltar a confiar no Senhor. Nessa noite o meu convite é você voltar a entender no dia mau, no dia onde há dúvidas no teu coração, no dia onde há o medo, onde há a falta de confiança, onde há ansiedade, ou aquilo que quer te impedir. Eu quero te convidar a você ir para a palavra de Deus, e você vai começar a construir um altar de confiança, não em autoajuda, não numa palavra bonita de uma rede social, mas você vai começar a declarar que Ele é seu Eloá, que é o Deus Todo-Poderoso, forte e proeminente, que Ele é Elohim, o Deus Criador, poderoso e forte, que Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o poderoso de Jacó, que Ele é Jeová Jireh, o Senhor da tua provisão, que Ele é Jeová Rafá, o Senhor que te sara, Ele é Jeová Nessi, Ele é a tua bandeira de vitória frente às oposições do inimigo, Ele é o teu Jeová Shalom, o Deus da paz que te prepara para vencer as batalhas, Ele é Jeová Roí, o Deus que é o seu pastor e nada te faltará. É esse o lugar, minha igreja, é esse o lugar de confiança que o Senhor quer colocar você e a tua família. Coloque-se em pé, diminui as luzes para mim, por gentileza. Nessa noite eu quero te convidar a lançar o teu medo, a lançar as suas angústias, a lançar o teu eu na presença do Senhor e trocar o medo, trocar a rejeição, trocar, e você vai falar exatamente aquilo que está te segurando hoje, e você vai declarar: o Senhor é o Deus provedor, o Senhor é o Deus que fez uma aliança comigo, o Senhor é o Deus que guarda o meu coração e minha mente em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Senhor é o Deus que declarou um dia havia uma aliança sobre a terra, e eu sei que nesse lugar a terra nunca mais será destruída, e eu confio no arco da aliança, e eu olho também hoje para a cruz de Jesus e vejo que tudo foi feito, tudo está consumado em Cristo, e hoje você tem liberdade, hoje você tem razões e motivos para entregar o teu coração na presença do Senhor. Amém?